Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu começo a falar sobre a obra Uma Ideia Toda Azul, de Marina Colasanti. Esta obra traz 10 contos, são considerados contos de fada, mas diferentes dos contos de fada tradicionais, aqui não há um desfecho previsível. A obra trata sobre dramas humanos, embora ocorra a presença da fantasia, do fantástico, percebemos uma preocupação com dramas existenciais do ser humano. Portanto, a obra pode se dirigir a qualquer público em qualquer tempo, tem um caráter atemporal. A obra trata sobre o amor, a morte, a velhice, a busca da felicidade, a passagem do tempo, o impacto da escolha do ser humano. Nesse sentido, a obra tem um valor universal. O primeiro conto tem o título O Último Rei. Todos os dias, Kublai Khan, último rei da dinastia Mogul, subia no alto da muralha da sua fortaleza para encontrar-se com o vento. O vento vinha de longe e tinha o mundo todo para contar. Temos aqui a história de um rei, o último rei, como diz no primeiro parágrafo, o último rei da dinastia Mogul. Onde vivia esse rei? Ele vivia em um castelo bem forte, então ele vivia em segurança. Mas de tanto ouvir as histórias que o vento contava sobre o mundo, ele sentiu o desejo de conhecer o mundo. Então o rei precisou fazer uma escolha. Como eu falei no início do vídeo, um dos temas também da obra é o impacto das escolhas que o ser humano precisa fazer. O rei precisava fazer uma escolha. Ele precisava decidir entre a segurança do castelo e a liberdade. Todas as vezes que o vento vinha e contava histórias tão bonitas, falava sobre a terra, sobre o mar, e ele ficou cada vez com mais vontade de conhecer o mundo fora do castelo. E ele ficava admirado como o vento ia a tantos lugares e não tinha medo de se perder. Em um trecho, o narrador nos diz que Kublai Khan achou bonito ir e voltar sem nunca se perder. Passou a admirar o vento, como o vento contava histórias tão bonitas. Até que um certo dia, o que ocorre aqui? O fantástico ocorre. O rei deixa o castelo e sai a flutuar, pendurado em uma pipa de seda. E essa narrativa nos traz uma reflexão que às vezes é preciso escolher entre a segurança e a liberdade. O próximo conto tem como título Além do Bastidor. O título já é sugestivo. Nós temos aqui uma menina que gostava de bordar e ela ia além do bastidor, como diz o título, por quê? Porque a partir do momento que ela começava o seu bordado, ela entrava no mundo de fantasia. Então a linha era o que ligava essa menina do mundo real para o mundo de fantasia. E esse conto nos traz reflexões profundas também sobre a existência humana. Por quê? Porque aqui nós percebemos que tudo que a menina imaginava, ela abordava. Então é como se ela abordasse a própria vida e ela ficava cada dia mais feliz com aquilo que ela abordava. Em um trecho diz assim: foi no dia da árvore, a árvore estava pronta, parecia não faltar nada, mas aqui esse mas que traz uma quebra de expectativa, uma conjunção adversativa. Mas a menina sabia que tinha chegado a hora de acrescentar os frutos. Bordou uma fruta roxa brilhante como ela mesma nunca tinha visto. E outra, até a árvore ficar carregada, até a árvore ficar rica e sua boca se encher do desejo daquela fruta nunca provada. A menina não soube como aconteceu. Quando viu, já estava a cavalo do galho mais alto da árvore, catando as frutas e limpando o caldo que lhe escorria da boca. Na certa, tinha sido pela linha. Pensou na hora de voltar para casa. Essa linha aqui que tem um duplo sentido, A linha que ela usava para bordar e através também dessa linha ela ia para o mundo da fantasia. Então ela saía do mundo real para o mundo da fantasia. E o que ocorre no desfecho do conto? Ela
decide pintar uma garça para completar o seu bordado. E quando ela está contemplando essa garça, a irmã chega. O que a irmã fez? Começa a bordar a menina juntamente com a garça e todas as coisas que ela já havia bordado. E depois, quando ela termina de bordar a menina, ela corta a linha. Então, nós vimos aqui que, embora a pessoa seja capaz de bordar a própria vida, de construir a própria história, ela deve ter consciência do que é mundo real e do que é fantasia. Ela deve ter consciência também que, apesar de bordar a própria história, sempre vai haver o outro, sempre pode haver a intervenção do outro. Foi isso que ocorreu aqui. Ela se perdeu em suas fantasias e quando a irmã chega, termina o bordado, corta a linha e a deixa presa para sempre no seu mundo de fantasia. Então não nos esqueçamos da intervenção do outro e nunca devemos perder de vista o que é real e o que é fantasia. Temos também nesse conto que, diferente dos contos de fada tradicional, não acontece aqui algo fantástico para libertar a menina que estava presa no bordado. Ela fica lá para sempre. E o próximo conto, Por Duas Asas de Veludo. Temos aqui uma princesa, como é típico dos contos de fada. A princesa pegou a rede, o vidro, a caixinha dos alfinetes e saiu para caçar, sempre atrás de borboletas. Não se contentava com as que já tinha, caixas e caixas de vidro em todos os aposentos do palácio. Queria outras, queria mais, queria todas. Temos aqui uma princesa caçadora de borboletas. O que este conto nos faz pensar? Nos faz pensar no ser humano em busca da felicidade, mas nos faz pensar também como o ser humano às vezes acredita que a felicidade está em possuir o outro, estar no outro, essa tentativa de buscar o outro para preencher o próprio vazio. Isso ocorre aqui com a princesa. A princesa tinha caixas e caixas de borboletas, mas ela nunca estava feliz, porque ela achava que ela tinha que possuir mais e mais. Ela não tinha tempo para brincar com as borboletas que ela já tinha. Ela nunca estava satisfeita. Ela sempre estava buscando mais, mais e mais. Na tentativa de preencher o seu vazio, ela saía para caçar borboletas. E depois ela nem encontrava mais borboletas por perto, então ela ficava horas e horas procurando distante, novas borboletas, até que ela viu uma borboleta preta e ela não conseguiu capturá-la. Ela volta para casa e não consegue dormir. No dia seguinte ela sai em busca dessa borboleta. Era quase noite quando a viu, imensa borboleta negra voando lenta no azul que se apagava. Correu querendo acompanhá-la, tropeçou numa pedra, perdeu-se entre os arbustos. O céu limpo, onde estava a borboleta? Pensou tê-la visto numa direção, foi para lá, mas tudo quieto, só a água se encrespava na superfície do lago. À noite, no palácio, só falou dela, queria a borboleta. Se a tivesse, prometeu, deixaria de caçar. Escolheu no quarto o melhor lugar, acima da cabeceira, de asas abertas sobre a cama. Sonhou com a borboleta, viajava deitada nas suas costas e as asas de veludo a afagavam no bater do voo. Ao amanhecer, armou-se de arco e flecha e saiu para o bosque. Esperou deitada, imóvel, ao mesmo lugar da véspera. A manhã passou, a tarde passou, a noite soprou seu vento, e no vento da noite veio a borboleta preta. Desta vez não a perderia. Sem tirá-la do olhar, sem errar o passo, a princesa avançou entre as árvores, chegou à beira do lago e a viu descer abrindo as grandes asas no último esforço para pousar sem mergulho, não borboleta, mas cisne, nobre cisne negro. Estremece a água do lago, a princesa arma o arco, retesa a corda, crava a seta de ouro no peito do cisne, mas é do peito dela que o sangue espirra. No final deste conto ocorre a transfiguração. A princesa transforma-se em um grande cisne negro, ela acerta o próprio peito. E este conto nos faz pensar nessa busca desenfreada por possuir o outro,
por ter o outro na tentativa de preencher o próprio vazio. A princesa abre mão da própria vida, ela perde a sua identidade. Nessa busca desenfreada pelo outro, ela deixa de ser princesa e transforma-se em um enorme cisne negro. E o próximo conto, Um Espinho de Marfim. Temos aqui também uma princesa, temos a presença do unicórnio, do rei. Amanhecia o sol e lá estava o unicórnio pastando no jardim da princesa. Por entre flores, olhava a janela do quarto, onde ela vinha cumprimentar o dia. Depois esperava vê-la no balcão e quando o pezinho pequeno pisava no primeiro degrau da escadaria descendo ao jardim, fugia o unicórnio para o escuro da floresta. Um dia, indo o rei de manhã cedo visitar a filha em seus aposentos, viu o unicórnio na moita de lírios. Durante dias, o rei e seus cavaleiros caçaram o unicórnio. Agora, a partir desse momento, o rei vai perseguir o unicórnio. Até ele perceber que não consegue pegá-lo, ele volta entristecido para o palácio. E ele conta isso à princesa. Durante 3 noites, trançou com os fios de seus cabelos uma rede de ouro. De manhã, vigiava a moita de lírios no jardim. O que a princesa está tentando fazer? Ela prometeu ao pai que daria o unicórnio de presente a ele. E ela passa a tecer uma rede com os próprios cabelos para pegar o unicórnio. Quando ela consegue isso, o que ela vai fazer? Preso nas malhas de ouro, olhava o unicórnio, aquele que mais amava, agora sua dona, e que dele nada sabia. A princesa aproximou-se. Que animal era aquele de olhos tão mansos, retido pela artimanha de suas tranças, veludo de pelo, lacre dos cascos, e desabrochando no meio da testa espinho e marfim, o chifre único que apontava ao céu. E a princesa passa a amar o unicórnio. A partir do momento que ela percebe que ama o unicórnio, ela vive um dilema. Ela está entre viver esse amor ou obedecer ao pai. E uma princesa deve obediência ao pai, deve obediência ao rei. E este conto, embora seja um conto de fada, vai trazer a quebra da expectativa, do final feliz, da princesa obediente, do felizes para sempre. É o que ocorre aqui com a princesa. Quanto tempo demorou a princesa para conhecer o unicórnio? Quantos dias foram precisos para amá-lo? Os dias vão passando e o pai começa a cobrá-la. Ela precisa entregar o unicórnio a ele como ela havia prometido. Aí ele entra nos aposentos da princesa e diz: amanhã é o dia, quero sua palavra cumprida. Disse o rei: virei buscar o unicórnio ao cair do sol. Saí do rei, as lágrimas da princesa deslizaram no pelo do unicórnio. Era preciso obedecer ao pai, era preciso manter a promessa, salvar o amor, era preciso. E aqui nós temos uma princesa dividida, como eu falei anteriormente. Aí vem o peso das decisões. O que fazer? Obedecer ao rei ou viver esse amor? Ela não queria entregar o unicórnio porque ela o amava. Também ela não queria desobedecer ao pai. Sem saber o que fazer, a princesa pegou o alaúde e a noite inteira cantou sua tristeza. A lua apagou-se, o sol mais uma vez encheu de luz as corolas. E como no primeiro dia em que se haviam encontrado, a princesa aproximou-se do unicórnio. E como no segundo dia olhou procurando o fundo de seus olhos, e como no terceiro dia segurou-lhe a cabeça com as mãos, e nesse último dia aproximou a cabeça do seu peito, com suave força, com força de amor, empurrando, cravando o espinho de marfim no coração. Enfim, florido, temos aqui a metáfora, né? O coração agora está ferido, porque está sangrando. Ela cravou o chifre do unicórnio no próprio peito, né? Então ela decide não entregar o unicórnio, ela opta pelo amor, mas essa escolha tem um preço. O que ocorre no final? Quando o rei veio em cobrança de promessa, foi isso que o sol morrente lhe entregou, a rosa de sangue e um feixe de lírios. A princesa
sofreu as consequências da sua escolha. Ela não pôde viver esse amor. Aqui não há o feliz para sempre. Ela transforma-se em uma rosa, né, como diz aqui, a rosa de sangue, né, essa rosa que simboliza o amor. Mas aqui há o sangue também, que simboliza essa dor, o sofrimento. E o feixe de lírios, o unicórnio, transforma-se em lírios, que simboliza a pureza. Esse conto nos faz pensar sobre dilemas humanos, sobre o impacto das escolhas, sobre decidir entre ser obediente, entre cumprir aquilo que acha correto ou viver o grande amor. E o último conto deste vídeo, Uma Ideia Toda Azul, é o conto que dá título à obra. Os outros contos eu falarei no próximo vídeo. Uma ideia toda azul. Um dia o rei teve uma ideia, era a primeira da vida toda, e tão maravilhado ficou com aquela ideia azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados. Aqui nós percebemos a felicidade do rei. Quando ele era jovem, brincou, saltou, foi feliz, e aí ele decide abrir mão dessa felicidade para cumprir a sua função de rei, para governar, né, para cuidar do seu reinado. E o que ocorre? Ele deixa a sua ideia trancada em uma das salas do templo, né, a sala do sono. Este conto trata sobre a questão da felicidade e trata também sobre a passagem do tempo na vida do ser humano. Subiu degraus até chegar ao corredor das salas do templo, portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante, até chegar à sala do sono. E ele vai deixar essa ideia guardada, esquecida lá na sala do sono. Depois de muitos anos, né, o rei passa a viver agora ocupado só com trabalho. E aí o tempo passa, o rei envelhece. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou à mão a corrente. De qual corrente? Eu não falei da corrente antes, mas ele trancou a ideia toda azul na sala do sono e a chave ele pendurou numa corrente que vivia no pescoço dele. Só que ele nunca lembrava dessa corrente, ele nunca lembrava da chave, ele nunca lembrava dessa ideia porque ele estava muito ocupado, trabalhando, governando. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia, atravessando salões e descendo escadas a caminho das salas do templo. E aqui nós vamos pensar a respeito da velhice, da solidão. Agora o rei não serve mais para governar, ele está sozinho, está velho. E o que ele faz? Ele vai agora reencontrar a sua ideia toda azul. Agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim a ideia dormia, azul como naquele dia. Como naquele dia, jovem, tão jovem, uma ideia menina e linda. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Agora o rei está solitário, velho, triste, não consegue mais aproveitar a sua ideia toda azul. Devemos pensar a partir do conto, há um tempo certo para ser feliz? Devemos abrir mão da felicidade para viver só para o trabalho, para viver só para as ocupações? Devemos guardar a nossa felicidade na sala do sono, esperar o momento certo? Para o rei aqui não deu certo. Ele ficou velho, triste e solitário e teve que viver para sempre longe da sua ideia toda azul. Aguardo vocês no próximo vídeo para falar a respeito dos outros contos da obra Uma Ideia Toda Azul. Obrigada por assistir até agora.